Olá, você está no Política Sem Mistérios. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Venha passar esses próximos 50 minutos e quase uma hora aqui com a gente no Política Sem Mistérios. São 5 mulheres, 5 identidades, mas com um único objetivo: levar a reflexão política para o seu lar. Então, hoje já viu aí que eu estou com a sala cheia. A minha sala voltou, né, na sua plenitude. Nós estamos aqui já com Jéssica Tupinambá, que está trazendo muitas novidades, né? Até aparecendo em outras emissoras de televisão em horário nobre, né? A gente pode, acho que não sei se Barbosa impede de falar. Pode dividir. A gente vai ter que fazer um contrato de exclusividade. Mas ela esteve no Fantástico, né? Promete outros programas aí. Enfim, mas a gente vai ter um programa específico por toda essa movimentação de trabalho, de pesquisa, de repatriamento da nossa cultura brasileira, que é a cultura dos povos indígenas, que conta uma história fidedigna do nosso Brasil e principalmente das populações originárias desse território maravilhoso e colorido e feliz chamado Brasil. Gente, o Política Sem Mistério do mês de agosto está sendo e vai ser muito especial, né? Além da nossa bancada com Vivi também, que chegou da Europa, da Suíça. Já estava aqui todo mundo, volta Vivi, volta Vivi, volta Vivi. Morrendo de saudade. Graças a Deus ela está aqui já com a gente. Nós temos aqui no estúdio uma convidada, gente, de uma humanidade, de uma sensibilidade e, ao mesmo tempo, mais frágil, mas muito forte. Muito forte. Ela vence qualquer barreira que só eu estava aqui, eu já me resumi. Falei, meu Deus, eu tenho que ser muito forte para conhecer a fortaleza do que é Noêmia Neves. Né? Nossa salva de palmas para essa grande mulher. Antes de falar com Noêmia, gente, eu tô no orgulho danado, né? Nós estamos aqui com Ana Preste também. Eu tô te dizendo que esse programa está formidável. Ela que é neta do casal revolucionário Carlos Preste e Maria Preste. Gente, Ana, eu tive o prazer de conhecer essa escritora, essa socióloga aqui em Itabuna, né? Ela veio para uma noite de autógrafo, ela deu uma palestra sobre geopolítica e vários contextos internacionais. Foi um espetáculo. Todo mundo que foi saiu de lá maravilhado com as informações que essa socióloga, mestre, doutora em ciência política, ela é pós-doutorada no Instituto Brasileiro, na USP, doutoranda em História na UNB, e ela atua como analista internacional. Tem no YouTuber também, da TV Grabois, eu vou assistir, meninas, ó, tá aí a excelente dica. Pesquisadora da história da participação política das mulheres no Brasil. Autora do livro Infanto Juvenil, uma lindeza esse livro, recomendo. Já quero. Mirella, a Gó que ficou sem, diz que quer. E é o Dia Internacional da Mulher, coautora do livro Infanto Juvenil, Minha Valente Avó. Esse eu quero também. Que também quero. E coautora do livro Teoria das Relações Internacionais. Já comecei a ler. Excelente, de uma extrema qualidade. Tem Elias Jabbour, né? Eu leio Elias Jabbour, a China do século XXI tá lá, né? Achei muito bom ali, toda aquela coletânea. Enfim, né? Ela é autora e organizadora também de um livro, gente, maravilhoso. Galera, mulheres feministas, e não precisa nem ser feminista, adquiram essa obra que coloca o protagonismo das mulheres que fizeram história no Brasil, na Argentina, no Uruguai, né? O livro 100 anos de luta das mulheres pelo voto na Argentina, no Brasil e Uruguai. Seja bem-vinda,
Seja Ana muito bem-vinda. Aqui recebe o cumprimento de todas as nossas apresentadoras. Obrigada, gente. Obrigada, uma honra estar aqui. Um abraço em cada uma, bem forte. Obrigada, Lisdeide. Bom, Ana, para a gente começar aqui, eu queria falar um pouco dessa literatura que revela tantas lutas de mulheres, né? A luta de mulheres por equidade, respeito na sociedade, de séculos, né? As bruxas, né? Igual eu estava dizendo que ela não é princesa, ela é bruxa, perseguida na Idade Média, até as sufragistas que foram à rua para conquistar o direito ao voto. E a gente sabe que participar dos espaços políticos é extremamente necessário para mudarmos a nossa realidade, que já tem um script escrito não por nós, mas por uma comunidade masculina, eurocêntrica, uma educação eurocentrada, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa obra e dar visibilidade a essas novas mulheres. As mulheres novas não, essas que já existem e foram apagadas pelas literaturas masculinas. Na verdade, obrigada pela pergunta, Lisei. Na verdade, são novas mulheres no sentido de redescobrirmos ou descobrirmos pela primeira vez a história dessas mulheres, como você falou. Então, nós temos tantos personagens, figuras masculinas na nossa cabeça, não é? Quando a gente lembra assim da história do Brasil, a gente sabe que teve um Tiradentes, a gente sabe que teve um Pedro I, um Pedro II, a gente sabe, mesmo as figuras mais combativas também, né? A gente lembra dos nomes dos homens, independente de onde elas estão, se eram a situação, se era a oposição, quem era. Quantos presidentes, né? Nós lembramos os nomes, o Getúlio, a própria história do Lula. Tivemos apenas uma mulher na presidência, que foi a presidenta Dilma, e a gente sabe como ela também foi atacada durante o seu governo, como ela foi retirada do governo depois de ter vencido eleições com o voto popular. E nós não temos na nossa cabeça, assim, na ponta da língua, muitas vezes, os nomes de mulheres que foram muito importantes. Berta Lutz, Almerinda Gama, Leolinda Daltro, todas essas mulheres, Maria Lacerda de Moura, todas essas mulheres que há exatamente um século atrás, por isso que a gente fala aí dos 100 anos, né? Nessa década de 20, só que do século passado, né? Nós estamos aqui na nossa década de 20 também, desse século 21, essas mulheres foram muito lutadoras, muito combativas, cada uma, obviamente, na sua pauta e no seu lugar de trabalho, seu lugar na sociedade. Todas nós sabemos que o Brasil foi fundado como país, como nação, em cima de muita desigualdade, em cima de muita exploração. Nós somos um país fundado, primeiro, através de uma colonização saqueadora, né, que saqueou nossas riquezas, fundado na concentração da terra, da riqueza, na escravidão, nós temos a maior escravidão, mais de 3 séculos de escravidão, e no patriarcado. Então, essa junção fez com que as mulheres, independente até do extrato social, obviamente que nem se fala no que sofreram as mulheres negras escravizadas, é inominável, né? Até hoje, o nosso país ele reverbera essa desumanidade, né? Esse absurdo que foi feito, mas mesmo aquela mulher que era uma mulher trabalhadora, branca, da cidade ou do campo, ou mesmo as mulheres que tinham alguma participação na elite, de alguma forma elas foram excluídas de algo, né? Elas foram excluídas, e a questão da participação política é uma das maiores fontes de exclusão das mulheres, porque as mulheres elas eram excluídas da possibilidade de decidir o destino, seja da sua comunidade, né, do seu estado, da sua cidade, do seu país. Foi difícil, elas tiveram que ir conquistando aos poucos, né? Então, nesse livro que a gente fez, que chama 100 anos da luta das mulheres pelo voto,
em que nós trazemos também experiências do Uruguai e da Argentina, que são experiências muito parecidas. Nós temos experiências de colonização parecidas, nos processos de nossos processos de independência são mais diferentes, assim, né? Nosso processo de independência ele é único na América Latina praticamente. Mas a questão da ascensão da mulher a alguns postos de poder ou mesmo de acesso à educação, uma coisa que é super interessante para quem for ver o livro. Podem notar que todas essas mulheres lutaram por acesso à educação. Para as mulheres como um todo. É incrível, gente, todas elas. Desde a Anísia Floresta, que foi uma das primeiras mulheres emancipacionistas, né, do nosso país. Todas elas tinham um curso ou uma escola. Antonieta de Barros, a gente deve a ela o nosso Dia dos Professores e das Professoras, né? Tinha uma escola. Leolinda Daltro tinha escola. Berta Lutz, com a Federação do Progresso, fez escola. A Anísia, pode ver como caminha junto a questão da educação, do acesso à educação e o acesso à atividade política, né? Digamos assim. Também muitas delas escreveram jornais ou livros, né? Muitas tinham que assinar outro nome para não ser descoberto que o jornal estava assinado por ela. Algumas chegaram a assinar como homens. Por isso que é muito difícil fazer pesquisa histórica, né, sobre mulheres, porque muitas vezes não vai estar lá nos anais dos congressos, né? Não vai estar no documento institucional. Você vai ter que procurar cartas, você vai ter que procurar decifrar se ela estava assinando ali um artigo de jornal com o nome de homem, às vezes quando assinava com o nome do irmão, o nome do primo. Então, as mulheres sempre tiveram que ter estratégias para conseguir participar sem ser, às vezes, até mortas, né? Sem serem, às vezes, até mortas ou recolhidas em conventos ou excluídas. Tem toda uma série. Então, a gente vai contando um pouco essa história. Como que, mesmo com a República, quando a gente tem a República, ainda as mulheres não foram incluídas. Então, a gente tem uma Constituinte, que é a de 1891, que nos deixa de fora da possibilidade de votar e sermos votadas. Embora lá não esteja escrito, lá está falando que só podem se alistar cidadãos. E as mulheres não eram consideradas cidadãos, né? Não tinha, nem usavam a palavra cidadãs. E aí vai demorar um tempo, até que nos anos 20, que foi um período de muita efervescência, né? Vamos lembrar, nos anos 20 teve Semana de Arte Moderna, teve Coluna Prestes, teve a própria Revolução de 30, ela nasce, né, ainda na década de 20. Então tem o mundo também está em efervescência, né, na década de 20. Então essa foi uma década em que algumas mulheres conseguiram pela primeira vez entrar em alguns espaços institucionais, por exemplo, na comissão que estava preparando o Código Eleitoral de 32, depois na comissão que estava preparando a Constituinte, e tem idas e vindas, sabe? Eles colocavam elas nas comissões, depois davam um jeito de tirar, e elas se metiam de novo, elas começaram a aprender a fazer política, começaram a fazer política no modus operandi patriarcal, que ainda é o que está vigente. Olha só, a gente teve que aprender a fazer como os homens fazem, digamos assim. Eles fazem reunião tal hora, tal lugar, com tal pessoa. Vou dar um jeito de me meter naquela reunião lá para conseguir conversar com fulano. Tinha uma coisa muito interessante também, que às vezes as esposas também conseguiam, né, no ouvido. Então, por exemplo, tem um caso interessante que é do Justo Sherman, que foi um senador, que acho que foi um dos primeiros projetos no Senado que previa a possibilidade da mulher ao voto. Isso foi em 1919. E a esposa dele, ela era muito atuante nesses movimentos já organizados pela Berta Lutz. Então, as mulheres tiveram que usar de várias estratégias para conseguir ir dando umas cotoveladas ali, né? Conseguir entrando. Olha que coisas interessantes. Até a roupa das mulheres teve que ser transformada, né? A roupa para acessar aqueles lugares. Gente, nós estamos em 2023. Até hoje a gente tem relatos de deputadas, por exemplo, Talíria, outras deputadas, que dependendo da roupa que elas chegam no Congresso, os próprios seguranças da Câmara
ficam procurando cadê o bottom dela para ver se ela é deputada mesmo, né? Principalmente quando é primeiro ano de mandato, quando começa o mandato, né? Então, imagina, passado já 100 anos. Agora vamos pensar como era lá, né, naquela época. As mulheres eram chamadas, mulheres que lutavam pelo voto, né, eram chamadas de mulher-homem, eram chamadas de mulher-diabo, eram chamadas de incendiárias, eram chamadas de destruidoras da família. Tinha muitos jornais da época com as charges, né, fazendo... uma charge que mais aparece é o seguinte: é um homem dentro de casa com um avental, descabelado, assim, desesperado, com a criança chorando, a panela pegando fogo no fogão, e a mulher vestida como homem, fumando um charuto, toda tranquila, lendo seu jornal. Tipo assim, porque eles queriam falar, olha só, se as mulheres forem fazer o que os homens fazem, vai ser a destruição da casa, do lar, da família. E até hoje esse discurso é usado. A gente sabe porque eu participo de cursos de formação para meninas jovens, principalmente, que querem ser vereadoras, querem disputar uma eleição para deputado, independente de qual for o partido. E sempre elas relatam isso, que a primeira barreira e uma das mais fortes é dentro de casa, é o questionamento da própria família. Você vai abandonar seus filhos, ou então é dentro da igreja delas, ou é dentro de qualquer órgão social também que ela faça parte, vão questionar. Nossa, mas você vai abandonar sua família, seus filhos, seu marido, para ir lá para Brasília? Ou seja, para a mulher, há uma associação de que a política é algo sujo, feio, ruim para a mulher fazer, né? Para o homem, não. Para o homem é nobre, né? O homem faz um belo discurso, ele é muito valorizado. Agora, a mulher que decide para a política, ela está se diminuindo, ela está se desgastando, ela está abandonando seus filhos. Isso vem há muito tempo. E é incrível como isso permaneça, né, até hoje. Por isso, a gente fez esse livro também, para marcar esse centenário e para que as pessoas leiam e vejam como foi a luta, como foi difícil a conquista do voto das mulheres, como a gente tem que valorizar, né, esse voto, e como ainda tem coisas que eram feitas lá e ainda são feitas hoje. Imagina, passaram 100 anos dessa luta, 91 anos da conquista do voto, que foi em 32. Nós ainda não somos 20% na Câmara. Nós somos 18% na Câmara. Um século depois. É óbvio que teve duas ditaduras, né? Teve a ditadura do Estado Novo, teve a ditadura de 64, e como a própria Simone de Beauvoir falava, né? As mulheres são sempre as primeiras a serem atingidas em tempos de crise, de guerra e também de ditadura. A gente sabe que na pandemia também as mulheres foram as mais atingidas, né? Que perderam mais emprego, tiveram salário diminuído, perderam produtividade. Mas nada disso justifica o fato de a gente ter tão poucas mulheres hoje na política, né? Ana, essa luta, né, que é secular, a gente está falando de lutas seculares, né, não vou nem dizer que é secular, vou colocar no plural, você coloca a educação como um fio condutor, né, para essa possibilidade de emancipação, mas a gente sabe aí, com 100 anos de sufrágio, ainda, como bem você está relatando aí no final da tua fala, que nós enfrentamos ainda essa estrutura patriarcal, que esse tipo de charge ainda está muito visível no discurso, né? Eu trabalho no meio policial, eles dizem assim para mim, quando eu chego lá com o meu discurso feminista, vocês estão querendo direito demais, né? Eles utilizam dessa máxima, né, que nós estamos querendo mais do que temos direito, estamos querendo direito demais, né? E isso a gente sabe que se não tivermos essa emancipação, impede, né, a educação como um fio condutor de participarmos desses espaços de construção, né? Você vê o relato histórico que você fez muito bem aí, que essas mulheres que conseguiram galgar alguns andares, que de certa forma leva toda uma questão do gênero, né? Leva todos nós junto com essas lutas, mas, na sua opinião, quais seriam os principais entraves hoje? Eu já me disse uma educação, né? Os principais entraves para essa plena participação da mulher
Nos espaços políticos. Ô, Liz, se você me permitir. Claro. Antes dela responder essa pergunta, eu queria só expressar uma reflexão que me veio aqui enquanto ela falava, que aí vai ser a resposta para essa pergunta. Ana e meninas todas aqui, enquanto Ana falava, eu não sabia se eu estava lá no na década de 20 do século 20, Exato, ou se eu estou aqui mesmo discutindo uma coisa que parece surreal, discutir em pleno século 21. Discutir o nosso direito de votar, o nosso direito de sermos candidatas, o nosso direito de não sermos usadas, de que a nossa bandeira não seja usada como adorno para que homens ainda estejam à nossa frente. Então, essa sua fala, embora eu ainda não tenha lido o seu livro, que eu estou morrendo de curiosidade, por quê? Porque me remeteu à leitura que eu fiz da história das mulheres de Mari Del Priore. Só que ela é bem mais ampla. E você faz um recorte mais latino-americano, mais aqui para nossas lutas, nossa própria história. Então, foram vários eventos que passaram aqui pela minha cabeça e que vai responder. Eu vou ter a resposta da pergunta de Liz. E uma outra situação foi, nós estávamos em um movimento no sábado e um homem nos abordou e falou, e o direito para os homens? Não foi dela. Um outro dia, eu fui para um evento na Câmara de Vereadores e eu estava com a saia no joelho. Eu já tinha ido durante o dia, já tinha passado pela Justiça Federal, já tinha passado pelo Fórum da Justiça Comum, já tinha passado pelo escritório, já tinha passado por vários lugares. Quando eu cheguei na Câmara de Vereadores da minha cidade, o guarda falou que eu não ia poder entrar por causa do tamanho da minha saia, porque estava mostrando as minhas pernas. Eu falei, gente, como assim? Entende? Então, esse rebuliço que me deu aqui, eu gostaria que você aproveitasse e me desse uma resposta desse constrangimento que eu estou sentindo, eu não tô sabendo explicar o que é que eu estou sentindo, porque eu tô lá e tô cá, eu não estou compreendendo por que ainda no presente hoje ou no passado? Nós estamos aqui, 6 mulheres, 6 histórias diferentes, iguais, né, em direitos, iguais, seres humanos iguais, e a gente está aqui ainda ouvindo uma bisneta, né, de lutadores e lutadoras que construíram nossa história, que construíram nossa história de liberdade, de libertação, de descolonização e decolonização também. E isso me deixou muito aflita, por favor. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, agradeço de novo a oportunidade de estar aqui, de poder ouvir vocês. Depois eu vou querer ver o programa completo, vou divulgar também, para que mais pessoas possam ver. Essa questão que você falou da saia na Câmara, ela é muito, né, forte. E até hoje, gente. A gente tem percebido um movimento muito bonito até das parlamentares indígenas aqui na Câmara, sabe? A Célia Chacriabá e outras que têm aparecido todos os dias. Elas confrontam mesmo o tal do dress code, né? O código de vestimenta da Câmara, rompe completamente com ele. E eu acho que para a gente para que as mulheres ocupem esse espaço, elas vão ter que transformar esse espaço. Nós vamos ter que derrubar paredes, sabe? Ele é quase por exemplo, eu sempre cito com as minhas alunas um filme, quando eu estou falando sobre a questão de racismo, um filme que são Estrelas Além do Tempo, não sei se vocês viram, das moças que trabalhavam na NASA, que eram as 3 jovens negras, né? E que tinha toda aquela questão do banheiro, né? Que elas tinham que correr pela chuva para conseguir ir no banheiro. Aí vai um dia lá o chefe delas e quebra. Eu acho que ele quebra a placa do banheiro, que era um banheiro para negros e tinha um banheiro dos brancos. E aí eu sempre uso essa imagem com as minhas alunas, principalmente quando eu vou dar algum curso, e falo para elas, olha, a mesma coisa é a mulher brasileira na política, as mulheres na política, nós vamos ter que quebrar paredes mesmo, fisicamente, né? Mentalmente e fisicamente. Na Câmara você não tem fraudário ainda, você
não é um espaço que é um espaço totalmente hostil para crianças. E nós sabemos como somos nós, mulheres, nas nossas atividades. Às vezes a gente sai carregando criança, a gente sai carregando nossos pais, que são mais idosos, sei lá, tá fazendo um exame, não sei com quem, aí vai lá, leva junto. A gente anda sempre muito mais em bando do que os homens, né? Nós somos coletivas nas nossas atividades diárias, né? A gente sabe lidar muito melhor com a coletividade do que os homens. Então, eu penso que essas salas quadradas vão ter que ser transformadas em salas redondas, ovais, grandes espaços. A política ela vai ter que ser transformada para ela ter realmente a cara da mulher. Até hoje nós ainda estamos nos adequando a um modo patriarcal de fazer política, infelizmente. Até na forma da gente se vestir, na forma da gente falar, quem nos assessora, como que a gente escolhe quem nos assessora. Então, são muitos impedimentos, viu, Lisele? São muitas coisas que precisam ser feitas. É óbvio que a questão cultural é a mais forte. Por isso que a questão da educação pega tanto, né? Tem que começar de base, de casa, da educação. É uma. Eu não gosto de falar a palavra guerra, mas é uma guerra cultural. E ela é inglória. Porque às vezes a gente avança um pouquinho e vem um negócio que derruba a gente de novo. A gente avança um pouco, vem um negócio que derruba a gente de novo. É uma luta pela inclusão. Vocês vão ver no livro sobre os 100 anos do voto, inclusive tem uma das nossas autoras que trata isso, que o feminismo e o próprio sufragismo, ele reproduziu uma estrutura racista também de sociedade. As mulheres negras trabalhadoras, elas tiveram poucas oportunidades de participar. Você vai ver lá que as mulheres da elite, as mulheres esposas de empresários, as mesmas esposas de políticos, elas podiam fazer os chás da tarde em algum hotel para discutir o sufragismo. Enquanto as mulheres negras, principalmente, que estavam em trabalhos ou domésticos ou trabalho fabril, elas têm dificuldade de participar desses movimentos. Então, até o próprio movimento de mulheres precisa ser transformado, e eu acho que está sendo transformado para que seja um movimento que inclua a todas. Tem uma sufragista negra, que é a Almerinda Gama, ela era datilógrafa. Eu sugiro muito vocês conhecerem a história dela. É uma mulher fantástica. E ela mesmo falou isso. Ela falava, gente, às vezes eu não tenho roupa para ir nas reuniões de vocês vão. Eu não tenho roupa. Ou eu tenho trabalho, o meu trabalho ele termina muito tarde, 8 da noite. Eu não posso andar sozinha à noite na rua, porque é perigoso. Ou seja, todos esses entraves. Tinha um debate também dentro do sufragismo, não, do feminismo, de qual era a luta mais importante, se era a luta pelo voto ou se era a luta pelos direitos trabalhistas. Então, o movimento feminista, o movimento sufragista, ele também é um movimento carregado de contradições. Mas dentro dessas contradições, o que é? São mulheres fazendo política. Todas elas. Na porta da fábrica, distribuindo panfleto, é a mulher que está na resistência indígena, é a mulher que ainda está na resistência pela inclusão das mulheres negras. Isso que é o bonito, eu acho que, do movimento, porque todas essas nossas lutas, elas eram invalidadas, e até hoje elas são. Então, Lisdale e amigas, colegas, o que a gente precisa observar é uma questão cultural, mas também é uma questão legislativa, é uma questão financeira. Eu sempre mostro para as minhas alunas também um gráfico que, depois que entraram os 30% do fundo eleitoral para mulheres, deu um salto o número de parlamentares eleitas na Câmara. Era 53 em 2014, em 2018 foi para 77, e agora em 2022 foi para 91 deputadas eleitas. E se você olha o gráfico desde 1933, quando foi eleita a primeira mulher deputada federal, a Carlota Pereira, esse gráfico ele vai alterando muito pouco, sabe? De pouquinho em pouquinho, mesmo nos governos Lula e nos governos Dilma, que foram governos que fizeram muitas conferências de mulheres, tinha cartilha, tinha tudo. Mas quando entrou o dinheiro, é que mudou. Olha só, quando entrou o dinheiro, ou seja, dinheiro para as mulheres fazerem as suas campanhas, é que mudou o número de mulheres eleitas. E uma das coisas que às vezes fazemos cursos ou acompanhamos mulheres candidatas de todos os partidos falam Ana, ou quem estiver fazendo curso comigo, como eu faço para saber se o partido realmente está passando a minha parte?
Ou seja, dentro dos nossos partidos, nós temos desconfiança dos homens dos nossos próprios partidos, que são quem manda nos partidos, para saber, esse negócio aqui, como é que eu faço para saber se está certa essa conta aqui? Por quê? Porque nós somos tão excluídas historicamente que nós não sabemos nem como funciona a burocracia interna dos nossos partidos. Porque o homem já está ali desde pequeno, já vai sendo iniciado em casa, na escola, ele vai sendo estimulado a ter esse papel, né? O papel público, o papel do representante. E a mulher não, é o papel da guardiã do lar, da criação dos filhos, da manutenção da estabilidade familiar, até do humor do nosso companheiro, nós somos as responsáveis, né? Se ele está trabalhando bem, se até, olha só o peso que a sociedade coloca nas nossas costas, hein? Até do humor dos homens, do seu sucesso no trabalho, colocam a responsabilidade em cima da mulher. Então, eu não sei se eu respondi adequadamente a sua pergunta, mas o que eu quero dizer é que são muitas facetas. Desde quebrar parede para fazer fraudário, para fazer sala diferente, até mudar a lei, distribuir os recursos eleitorais adequadamente. São várias frentes. É isso. Eu concordo com tudo que você falou. Eu também vivi essa experiência. Eu saí candidata a deputada federal. A minha candidatura queria ser governada por um homem, né? Eu não aceitei essa governança. Passei por todo. A gente reflete muito, como o Gó bem disse, a gente parece que vivencia, né, a toda essa situação que você está dizendo de uma forma ainda muito presente, né? Eu gostaria muito de ficar aqui, a gente teria muitas coisas para falar com você. Muita coisa mesmo. Né? Muitos debates aqui extremamente importantes dessa luta para a gente conquistar os espaços que você bem denominou. Estamos numa guerra não declarada, a gente também não gosta de utilizar, mas temos que ter estratégias, nós temos que ter avanços, né? E a gente sabe que às vezes a gente consegue avançar um pouco, mas às vezes acontecem fatores externos à nossa vontade que nos empurra e a gente sabe a direção, que é a direção do silêncio e aos espaços privados. Ana, Rafa, a Ana sumiu aqui do monitor, né? Não estou vendo ela mais, só estava escutando a tua voz. Ana, eu quero agradecer de você dispor desse tempo aqui no Política Sem Mistério. Com certeza as meninas estão aqui muito contempladas. Muito obrigada. Mas a gente está com Noêmia Neves aqui, que com certeza você vai assistir o programa inteiro e não imagina o avanço que essa mulher deu na vida de diversas pessoas que têm falciforme, né? Noêmia é uma grande mulher. Então, Ana, muito obrigada. Vamos chamar a Ana para a parte 2, Li? Com certeza, tem que ter Ana parte 2. Tá bom? Muito obrigada mesmo por você dispor aí de seu tempo para dar essas maravilhosas e inspiradoras contribuições. Fico muito feliz de você fazer literaturas infantis. É por muito aí que a gente... Muito obrigada, Ana. Tchau, Ana. Muito bom te ter aqui. Muito obrigada. Tchau, Ana. Mas nós estamos aqui, né, com outra grande mulher, né? Maria Noêmia das Neves Conceição. Ela é presidenta da Associação de Pessoas com Doença Falciforme de Ilhéus. Ela é coordenadora geral do FREBIT. Frente Falciforme Interior Frente Falciforme Interior Bahia. Ela é membro do Comitê Técnico Estadual de Assessoramento da Doença Falciforme, coordenadora do Nordeste da FENEPAL e conselheira municipal da saúde. Noêmia, muito obrigada. Obrigada por você mesmo. estar Obrigada. aqui com a gente, né? Eu quero começar essa conversa com Noêmia, meninas, lendo Paulo Naum. Ele diz: foi justamente um negro africano que, ao padecer de uma enfermidade crônica e dolorosa, com a doença falciforme, contribuiu com a sua dor, com seu sangue e com sua morte precoce.
para o conhecimento científico mais importante sobre a bioquímica, a física química, a genética e a biologia molecular das proteínas. Apesar de todo o progresso conseguido até o presente, os negros de todo o mundo, em especial os negros brasileiros, não puderam beneficiar das conquistas científicas e tecnológicas obtidas com seu sangue. Noêmia, você vem me falando desse primeiro homem que teve a descoberta da doença, né? E você tem essa data aí. E por que tantos homens negros e mulheres negras ainda não conseguiram beneficiar com esses avanços da tecnologia? Então, boa tarde. Eu quero agradecer, né, primeiro, porque para a gente é muito importante ocupar espaço de fala, que eu sempre falo que doença falciforme é preciso falar sobre. Né? O primeiro diagnóstico foi em 1910. Né? Nós estamos há 113 anos do primeiro diagnóstico científico da doença falciforme. E, no entanto, houve os avanços, mas a gente ainda padece muito. Pessoas que vivem com a doença morrem sem diagnóstico, por falta de assistência. Né? Os gestores, eles não estão muito preocupados, né, com as pessoas negras. Né? A doença falciforme, ela tem, hoje no Brasil, 17 políticas nacional. Né? Todas elas foram conquistadas pela FENAFAL, né, que é a Federação das Associações de Pessoas com Doença Falciforme, e todas elas no governo de Lula e Dilma. De lá para cá, nós não tivemos avanço nenhum. E, assim, é interessante a gente falar que a gente está muito otimista, porque o governo voltou. Né, o governo que pensa, né, que ouve e senta para conversar com as pessoas que vivem, não só com a doença falciforme, mas em especial com a doença falciforme. Porque nós somos negros, nós somos o início de tudo, né? Foi aqui na Bahia que tudo começou. Sim. Então, a Bahia é o estado de maior incidência da doença falciforme. Vi, a gente leu, né? Nós estudamos aqui um pouco desse trabalho que hoje é feito, e eu, sinceramente, meninas, eu fiquei assim, porque eu nunca tinha estudado a biopolítica sobre viés da saúde. Né? Que a própria Noêmia está dizendo aqui que, apesar dos avanços, mas o acesso é pouco, não é, Vi? Você viu isso nos estudos que você se deparou hoje? Sim. Eu li alguns artigos também, né? Para ter conhecimento, porque até então eu conhecia de ouvir falar, mas não tinha o conhecimento mesmo. E eu vi uma pesquisa que eu achei até interessante, da Associação de Doenças Falciforme e Thalassemesia, se eu não me engano, de Minas Gerais, em que dizia que 95% dos pacientes que são acompanhados são pessoas negras. E com isso a gente afirma, consequentemente, né, que a maior composição que compõe mesmo é pessoas negras. Não que não exista que pessoas brancas, mas a maioria é negras. E eu lembrei muito de Michel Foucault no termo que ele dá, que é a necropolítica, que é exatamente Biopolítica. isso, que é o deixar morrer, né? A escolha de quem deve viver e quem deve morrer. E principalmente eu vi muito nisso de mulheres pretas, que entra a hegemonia e o racismo também institucional, né? Que quando a gente vai, por exemplo, nos hospitais, inclusive até médicos, eles não são instruídos ou às vezes nem sabem como deve ser realmente esse tratamento. Li alguns relatos também de pacientes, né? E que eles diziam que às vezes eles iam para os hospitais e aí tinham crises e falavam para ele que era mimimi, que não deveria ter, ou que era viciado em morfina. E assim, machuca muito, né? E inclusive várias pessoas desenvolvem até a ansiedade, a depressão por conta disso. E a importância também de ter Noêmia, né, como uma fundadora e também uma base para que outras pessoas se inspirem e tenham essa fortaleza e esse conhecimento, porque percebemos que essa falta de instrução também, né? Ô Noêmia, fala um pouco para a gente aqui, para o nosso público, como funciona a associação, qual é o trabalho que a Associação Falciforme, que é uma das pioneiras, né,
nesse trabalho. Explica para a gente, para as pessoas, um pouco da doença e como funciona a associação. Então, a doença falciforme, por que doença falciforme? Né? As pessoas às vezes falam anemia falciforme, mas a doença falciforme, ela tem várias hemoglobinopatias, e a anemia falciforme é uma delas. Então, a anemia falciforme é uma doença falciforme. Quem tem a hemoglobina SS tem anemia falciforme, mas quem tem a SD, a SB, a beta-talassemia, não tem anemia falciforme, tem doença. Então, assim, é interessante a gente começar a desmistificar isso, né? Porque quando a gente fala anemia falciforme, se refere tão somente às pessoas que vivem com hemoglobina SS. Então, a doença falciforme, ela é causada por uma deformidade das células, né? Nós temos baixa oxigenação das células, as nossas células não são redondinhas, elas são meia-lua em forma de foice, daí o nome falciforme. Né? E essas células, elas são muito rígidas, e por ela conter uma baixa taxa de oxigênio, ela tem dificuldade em passar nos vasos sanguíneos. E nesse momento que ela aglomera principalmente nas articulações, esse momento é momento Vem de as dor. dores. Vem as dores para o paciente. E essa dor, ela é degenerativa, gente. Ela não dói só o corpo físico, não, ela dói a alma também. Sim. Pela negligência e ingerência, né, de muitos profissionais de saúde que taxa a pessoa que vive com doença falciforme de viciada em morfina. Meu Deus. A gente pode acreditar que quando o paciente adentra uma urgência ou emergência, ele já tomou a dipirona, ele já fez a escala da dor, que é recomendada pelo médico que o acompanha, que infelizmente a gente sabe que nem todas as pessoas com doença falciforme são acompanhadas, né? São poucas pessoas ainda que conseguem, né? E eu acho um absurdo a gente falar de acesso numa altura dessa, né? Porque o acesso, ele é porta aberta, ele tem que ter, o SUS, ele prega, né? A equidade, né? Que não é que a gente queira privilégio, a gente não quer privilégio. A equidade diz que dá mais para quem mais precisa. Exatamente. Quando o paciente com doença falciforme ele adentra uma urgência de emergência, ele tem risco iminente de morte. Vocês imaginam, né, o que Noêmia está aqui dizendo? Além da pessoa sofrer de uma doença que causa dores, desconforto agudo, né, a ponto de precisar Física, né? Dores físicas. tomar anestésicos fortes, e ainda por cima um desdém, um preconceito, uma estereotipação, uma rotulação das pessoas que procuram um sistema de saúde. E não há um esforço, Andréia, específico. Você que sofre de doença crônica, né? Que são eu tenho 2 tipos de doença crônica. Eu estava falando aqui nos bastidores, que é artrite reumatoide e fibromialgia. São doenças que também têm esse estereótipo de preconceito, não só em ser de hospitais, mas também no próprio meio social em que vivemos. Porque quando a gente está no meio social, é uma doença que não é visível, que você não consegue perceber. Só quem sente somos nós. A gente sabe as dores que nós sentimos, a gente sabe as dores mentais, porque quando essa doença física nos abarca, ela vem também para a mente, porque também é um órgão que faz parte da gente. Então, é uma doença que não é visível para outras pessoas, mas é sentida por nós. Então, e os hospitais, quando a gente chega, diz assim, lá vem ela. Lá vem ela novamente de Não, novo. E as pessoas, né? quando, por exemplo, uma pessoa que reclama de dor, tô sentindo dor, já amanhã reclama, tô sentindo a mesma dor. Aí as pessoas veem como se, que vitimismo, por que não procura tomar um remédio? Não compreende aquela questão da dororidade, né? Sim. Que a gente fala. Tem não uma situação, compreende. Gol, que eu sempre chamo a atenção assim. Muita gente tem condição. Muito mais não tem. Por exemplo, o SUS dá toda a medicação. Por exemplo, eu faço medicação biológica. É um imunopressor, para que a doença não avance. É uma injeção de R$13.000. Eu tenho um plano de saúde, mas outra pessoa não tem. E aí? Aí tem que
passar por aquela fila de SUS, De regulamentação, tentar, regulação. passar pela regulação, passar por todo o processo, o médico colocando corticóide, porque é uma nisso doença sentindo dor, inflamatória, sentindo dor e tomando corticóide, que é uma medicação que eu não aconselho, que é forte demais, é um anti-inflamatório, né, que afeta outros órgãos, e quando você chega num determinado consegue do SUS, você já está com a doença muito avançada. Noêmia, Né? como está as políticas do SUS? Sim. Nós temos algumas políticas já destinadas a quem tem falciforme. Como estão essas políticas hoje? Então, eu só queria fazer uma observação Sim. na fala dela, que ela falou assim, que quando a dor física vem, abarca a mente, e às vezes ela começa na mente. Né? Um momento de estresse, um momento de alegria, Verdade. a gente não pode nem se alegrar muito, porque isso pode causar, desencadear a crise. A alegria e né? a tristeza pode... Tristeza, exatamente, estresse. E às Euforia, vezes o né? paciente, quando ele chega numa emergência, às vezes se ele for bem acolhido, ele já diminui bastante Ai, aquela dor. Verdade. Porque você não sabe por que ele chegou até ali. Seja porque está desidratado, seja porque está mal alimentado, seja porque brigou com a esposa, com o esposo, com a mãe, com o filho. São inúmeras Entende? situações, né? Então, exatamente. Então, ele precisa ser abraçado, ele precisa ser acolhido, que é um dever do profissional. Sim. Né? Então, em relação às políticas públicas, nós temos 19 políticas públicas. Dentre essas políticas públicas são o PV oral, né? O desferacirox, que é uma medicação para controlar a ferritina, porque o ferro alto, as células falcizam e o paciente entra em crise. Paciente que chega a mais de 1.000, até 1.000 é tolerável a ferritina na pessoa com doença falciforme, mas acima de 1.000, a gente tem paciente que chega em 10.000, 20.000, 30.000. Precisa dessa medicação de alto custo, que é caríssima. Mas, graças a Deus, a gente tem conseguido, né? Então, assim, a gente tem também a troca de sangue, porque tem paciente que ele não pode ser transfundido, ele precisa ter troca de sangue, ou seja, tira 30 ml, vamos supor assim, de sangue, e aí coloca 30 ml de um outro sangue, né, para diminuir a falcização. Já aumentou a expectativa de vida? Então, já, né? Mas hoje, a maioria das pessoas não passa dos 42 anos. A gente tem, sim, um número de pessoas além dessa idade, mas a gente observa que os óbitos, que são bastante... Nem com por tratamento aumenta? Então, por a gente estar dentro da federação, a gente tem um acompanhamento de todos os pacientes, né? Que sempre ali no grupo, a Associação de Amapá, coloca ali, né? Então, a gente percebe as idades, né? Com tratamento, com certeza, as pessoas conseguem viver melhor. Porém, a dificuldade é o acesso ao tratamento. Ao Né? acesso, Existe né? também a negação do próprio paciente. O paciente não aceita. O adolescente, ele não quer saber de ficar em casa medicado, está chovendo, está fazendo frio, porque a gente tem limitação. Assim como quem tem diabetes, hipertensão, a gente tem. Mas quando você cuida, a limitação também, ela diminui. Entende? Você pode tomar banho de praia? Claro que pode. Você não pode ficar a manhã inteira dentro da água. Né? Você sai, se aquece, volta de novo, entende? Então, assim, tem coisas que... Esses dias eu estava ouvindo eu entrevistei a doutora Clarice Lobo, que é uma especialista, ela é hematologista renomada, e aí a gente usa o hidroxureia. Tem paciente que suspende o hidroxureia porque quer tomar uma cerveja. Ela falou, tome o hidroxureia com a cerveja. Mas não deixe de tomar. Agora, Entendeu? deixa eu só te perguntar uma coisa, me permita aqui, Liz, perguntar. Qual é o médico, para a população que está nos ouvindo hoje, qual é o médico que aquela pessoa que está sentindo algum determinados sintomas, sentindo mal, a quem ele procura, como é que ele vai até ela? Então, o médico que cuida da pessoa com doença falciforme, da parte do sangue, é o hematologista. Mas uma pessoa que tem doença falciforme, ele não deve ser acompanhado só com o hematologista. A política nacional e a estadual aqui da Bahia, ela diz que o paciente com doença falciforme, ele precisa de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar. Entende? Então, tem outros profissionais. Fazer o acompanhamento, que já é muito para muitas pessoas que não têm condição, né, de ter uma equipe multiprofissional, não é um acompanhamento adequado. Né? E outra coisa também, tem gestores que pegam as pessoas com doença falciforme para ser assistido numa policlínica.
Gente, não é a mesma coisa. É. Policlínica é uma coisa, programa é outro. A gente precisa ser atendido em um programa onde aquele paciente é discutido com toda a equipe. Prontuário é único, sabe? Então, assim, tem gestor que coloca, mas às vezes até a gente agradece, porque é melhor do que nada, né? Mas, assim, a gente aceita, acolhe, mas a gente vai buscar que realmente seja implantado, né, no território, porque a gente entende também que toda cidade não pode, não tem condições de ter um programa. Ilhéus, por exemplo, ele atende 7 municípios pactuados. Itabuna atende mais de 20, que também tem programa. Então, o que a gente precisa é dividir o território, que são 7 na Bahia, e implantar centros de referência nesse território, para tirar também uma coisa que dói muito no paciente, porque eu chego até a dizer que é desumano, é o paciente levar 15 horas, 20 horas para fazer uma Aguardando. consulta com hematologista em Salvador, né? E um médico especialista, né? Exatamente. Específico, Ô, né? Noêmia, me fala uma coisa. Existe uma dificuldade, assim, para descobrir o diagnóstico da Sim. doença? Como é Sim. isso? Hoje, as crianças, entre as doenças que o teste do pezinho dá, o diagnóstico está lá, a doença falciforme. Então, quando a criança tem um diagnóstico da doença falciforme, os pais são chamados, a criança também, para No fazer teste do pezinho. Olha só a importância, mães, no teste do né? pezinho. Então, assim, a criança é diagnosticada no teste do pezinho, aí o pai e mãe é convocado, então, para fazer a confirmação, né? A reconfirmação. E aí esse paciente, ele começa a ser assistido. Mas, infelizmente, a gente ainda tem isso porque o teste do pezinho é 2005, então quem nasceu antes de 2005, não teve essa oportunidade. Então, é preciso fazer o eletroforese de hemoglobina, que é um exame de sangue de laboratório. Né? Esse eletroforese é o único exame que pode dar o diagnóstico da doença falciforme. A gente tem a doença, e tem também o traço. O que é o traço? O traço é a informação genética de que aquele paciente tem a hemoglobina S. E que, casando com uma outra pessoa que também tenha o traço, tem 50% de chance de nascer uma criança com a doença falciforme. Porque é uma doença hereditária. Hereditária. Ninguém pega a doença falciforme. E outra coisa, quando essas pessoas que têm o traço, que a gente sabe que muita gente tem, essas pessoas precisam do aconselhamento genético, né? Saber, não é descasar ninguém, não é desmanchar a relação de ninguém, mas é ter consciência, né? E assim, eu sempre digo, às vezes tem médico que fala, você não pode engravidar, você não pode, ninguém pode fazer isso. Essa é uma decisão do casal. Correr o risco ou não é uma decisão do casal. Sim. Só o casal pode Muito ter forte, né? Falar essa isso. decisão. Mas tem médico que ainda chega para o paciente e fala. Mas se uma pessoa não tem e a outra pessoa tem, se casam, ele pode pegar. A Não, outra pessoa pode não, pegar? É não. isso? É só para Não. poder entender. Se- A população, né? Entender as pessoas Se que estão... o parceiro não tem, Sim. quando não tem, a hemoglobina é AA. Porque Tá. o A é o gene do pai, o outro A é o gene da mãe. Então, Tá. quem não tem a doença falciforme Tem que tem ser AA. pronto. Então, aí o parceiro ou a parceira tem o traço, ou seja, tem a hemoglobina A e a S. Tá. Então, essa criança ela tem 25% de chance de nascer traço, tá? Isso é até um exemplo do meu neto, que ele tinha 75% de nascer AA e ele nasceu traço. Aí eu sempre falo para minha filha, é para não perder a herança. Mas gente. faz tratamento? Aquele que O tem traço não, o traço não desenvolve a doença. Porém, tem pessoas que quando você tem o traço, você tem um número de células falsizadas, da hemoglobina S, né? Só que tem pacientes que têm um traço que tem, por exemplo, 50%, 49% tem hemoglobina S e 51% tem AA. Então, esse paciente é traço. Só que para 49% é um índice muito alto da hemoglobina S. E algumas pessoas com traço podem desenvolver dores articulares, alguns sintomas. Só que, assim, a ideia é que realmente essas pessoas não precisem de tratamento. Porém, tem algum caso ou outro que realmente precisa ser investigado. Outra coisa também, às vezes você tem um quadro de doença falciforme, uma pessoa na família, e você sofre com dores nas articulações, você tem uma icterícia, e aí a pessoa fica
eu tenho traço, isso é da doença falciforme. Gente, é preciso fazer outras investigações. Para ter diagnóstico Né? concreto. Noêmia, me surgiu uma dúvida aqui. Assim, pelo que eu estudei também, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui trazendo para o público, para as pessoas e para nós, especialmente, essa temática, porque é uma coisa que, sinceramente, eu só ouvi 2 ou 3 vezes na minha vida. E só ouvi anemia falciforme. Eu ouvi Então, falar eu de gostaria anemia também. muito de te agradecer por essa oportunidade e gostaria de clamar aqui para que nossos gestores e a sociedade civil como um todo leve isso para o debate público. Para que todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento a isso, porque nós somos pessoas instruídas e nós temos pouco conhecimento sobre o que você está falando. Enfim, quero te agradecer mais uma vez a oportunidade, mas o meu incômodo é o seguinte: nós somos um povo miscigenado. Isso. Essa miscigenação, ela não ajudou a proliferar essa doença? Mas a doença vem da miscigenação. Não, é porque eu fiquei confusa quando você falou que tem que ser o casal, né? É assim, um negro com um branco, um negro com um indígena, por exemplo. Tem essa possibilidade? Veja bem, a doença falciforme, ela foi desenvolvida em laboratório, né? Há muitos e muitos anos na África, né? Os negros estavam morrendo de malária, né? As pessoas escravizadas estavam morrendo com a malária e criaram a vacina. Só que na criação dessa vacina houve a mutação de célula. E aí houve aquele criou- processo de seleção natural, né? Criou Pra não a hemoglobina dizimar, S. entendi. Esses negros vieram escravizados para o Brasil, Se relacionou com mutação da indígena. vacina. tudo, né? E aí o com os branco. senhores, né? E pasme, é que assim, ninguém acredite que as pessoas com doença falciforme, os negros escravizados, chegaram vivos aqui. Eles eram dispensados no alto mar. Quem conseguiu chegar foram as negras, né? Os negros e as negras com o traço. Por isso que no Brasil Entende? tem um dos maiores números. E a Bahia em principalmente na especial. Bahia, Rio de Bahia. Janeiro e Pernambuco. Foi a também. fronteira, né? Que mais foi. Os estados onde há recebeu- mais histórias de É. escravidão, né? Toda essa parte litorânea. E a Bom. gente tem, né, várias etnias que têm a doença falciforme. Sim. Né? Na sua maioria, ele atinge a população afrodescendente. Africano, mas tem a Arábia Saudita também, tem muito Isso. caso, né? Muito. Gente, infelizmente, Rafa já assinou que Passou acabou o muito nosso tempo. rápido o programa. E a gente queria falar aqui mais tempo com Noêmia desse trabalho, que inclusive Noêmia esteve com Flávia Alessandri, que já participou aqui do nosso Política Sem Mistério. Um grande abraço para Flávia Alessandra. Vocês são Beijo, parentes, Flávia. A gente é fã. né? E Precisamos trazer novamente, né? com certeza. Noêmia. E elas estiveram apresentando esse trabalho, um estudo científico que está em desenvolvimento ainda, num congresso internacional na Austrália, né? Um pouco desse trabalho está num boletim, acho que número 27 da UESC, né? Ali você tem acesso a esse estudo que conjuga não só a necessidade de políticas públicas, mas principalmente o acesso dessas políticas públicas que muito não é desenvolvida e não são implementadas às populações, principalmente pretas e pobres, né? Há um apartheid aí em termos de saúde que não é colocado, como diz, não parece que a pessoa, desde a pseudo-abolição, não há uma política adequada, principalmente para a população preta específica, onde são as pessoas que têm maior possibilidade de ter a falciforme. E as mulheres também, né? As mulheres também, né? Antes desculpa, Liz. Antes de encerrar, eu também gostaria de fazer uma contribuição aqui. Vocês que estão em casa perceberam que o nosso agosto vai ser um agosto incrível, né? Já tivemos está sendo. a participação de Aline, hoje de Noêmia e Ana. E a gente vai trazer com bastante força o protagonismo das mulheres, né? Porque percebemos a todo discurso, a todo instante, o quanto as mulheres foram invisibilizadas, foram apagadas há séculos, né? Questões seculares. Então,
ela na rua ali de Célia Chacriabá. Vamos tentar trazer mulheres parlamentares para o nosso programa, para estar discutindo, porque, gente, não tem como falar de políticas públicas sem a mulher estar inserida, É verdade. sem estar colocando todos esses contextos, essa importância que Noêmia está trazendo aqui. Então, assim, é necessário a gente estar abordando tudo isso, levando conhecimento até vocês que estão em casa, para que tenha a mesma incômodo, indagação que nós estamos tendo, para que vocês reivindiquem os direitos de vocês, né? Exatamente. E ainda coloco aqui, referente à questão do atendimento do SUS. O SUS é universal, o SUS é um dinheiro que é nosso, não é favor o SUS, né? E o atendimento aos pacientes deveria ser tratado com muita E nós soubemos, né, com a pandemia, educação. a importância do SUS, né? Exatamente. Mas o que me revolta, o que me entristece, muitas vezes, não é o programa do SUS, são os profissionais que estão ali atendendo no SUS. Porque a gente precisa do acolhimento dos profissionais. Exatamente. Da humanização, Isso é né? essencial. Célia, Noêmia, nós temos uma data de campanha comemorativa não, mas de prevenção, de divulgação. É outubro? Por favor, deixa para as nossas A gente tem o 19 de junho, que é o Dia Mundial de Conscientização da Doença. 19 de junho. E a gente tem o dia 6 de junho, que é o dia do teste do pezinho, que a gente também faz Campanha. referência. E temos o 29 de outubro, que é o Dia Nacional de Luta pelos Direitos. Pronto. Né? Uma coisa que eu queria deixar aqui rapidinho é a questão da mulher que vive com a doença falciforme. Gente, mais de 80% é mãe solo. Nossa. Porque não segura o casamento, não dá, consegue, não consegue. não dá. Agora, o engraçado é que as mulheres que são casadas com homens com doença falciforme, Ela fica até o fim. elas cuidam. Até o fim. Até o fim. Elas não largam. Não abrem. A maior parte. Para a gente fechar esse programa, né, eu queria que você terminasse nas suas considerações finais falando da associação, né, onde as pessoas podem encontrar, quais são os serviços que são prestados lá, os profissionais que encontram na associação, que fica na Avenida Canavieiras, em Ilhéus, não é isso? Então, a Ilhéus tem um programa, né, de atenção às pessoas com doença falciforme para Ilhéus e os municípios pactuados. Né? A gente atende uma média de 242 pacientes lá, mas eu acredito que esse número já subiu, porque a gente tem recebido muito paciente novo. A gente tem uma equipe multiprofissional, graças ao controle social, tá? Porque da gestão a gente não vê, pelo menos a gestão atual, a gente não vê interesse nenhum em manter o programa. Mantém porque ele sabe que a gente está lá ocupando espaço, a gente está em outros espaços e a gente não perde a oportunidade de falar sobre, né, e de cobrar também. E a gente tem lá o atendimento com hematologista, pediatra, hematologista adulto, psicólogo, assistente social, enfermeira. A gente tem o fechamento de úlceras de perna, que é um agravo também das pessoas com doença falciforme, principalmente as que têm hemoglobina SS. A gente tem o fechamento dessas úlceras, um projeto de pesquisa da Universidade Estadual de Santa Cruz. Temos a fisioterapia com ozonoterapia, que também é projeto de pesquisa, né? E, assim, a gente consegue acolher. A gente sabe que ainda não é o ideal, mas é o aceitável, né? E como a gente está fazendo parte da frente, a gente agradece por ter o que a gente tem. Porque tem muitos municípios que não têm sequer o acompanhamento, né? Então, assim, é um programa que funciona, a gente tem uma equipe excelente, humana, sabe? Elas sabem acolher o paciente que adentra ali o programa, eles são muito, assim, preocupados, eles vivenciam a nossa dor, e, assim, Ilhéus, Itabuna também tem esse programa, aqui em Itabuna também tem. E a gente está aí, né? O nosso contato é o 9137-9026. 9137 9026. 9026. DDD 73, né? 73. 9137 9026. 9026. 26. Isso. Gente, a gente fica por aqui, né? Esse programa, ele é apresentado por Lisdeile Nobre, Andréia Peixoto,
Jéssica Tubinambá, Viviane Leite e Maria Groretti. A produção e a edição é de Lisdeile Nobre, Rafael Gani e dirigido por Barbosa, transmitido aqui na TVI todo sábado às 19 horas pelo canal do YouTube TVI Play e TVI News pela plataforma da TVI. Eu fico com você e a gente prometeu que ia ser um agosto incrível, que a gente ia trazer mulheres que fazem muito por outras. E Noêmia é uma mulher que faz muito por outras, né? Por outros, por outras, com essa associação, com essa luta que ela diz que não tem como largar, que já faz parte da sua vivência, já faz parte da sua vida. Incrível a história dessa mulher. Incrível não deu mesmo. tempo aqui Muito dela obrigada. contar toda. Eu gostaria de dar um parabéns. salve, parabéns, de dar um salve aqui a Maria da Penha, mulher resistente, que nesta semana completaram-se 17 anos da Lei Maria da Penha, no dia 7 de agosto. Então, fiquemos ligados com essa lei, que é muito importante, é uma lei, é uma ferramenta importante e que conquistou aí 17 anos de sobrevivência e de muitas mudanças também. Salve, salve, Maria da Penha. Maria da Penha. Salve, salve. Valeu. Tchau, tchau.